Quero compartilhar uma palavra com o seu coração hoje, baseado num episódio da vida de Davi. E eu, particularmente, tenho uma forma através da qual gosto de fazer essa leitura, em especial dos episódios do Velho Testamento. Em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 11, referindo-se a episódios da vida do povo de Israel, o apóstolo Paulo diz: essas coisas lhes aconteciam e foram registradas para a advertência nossa, para nosso exemplo, de quem são chegados os fins dos tempos. Então, considerando isso, considerando que Romanos 15:4 diz que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito, eu gostaria que a gente pudesse ler esse texto buscando não apenas a informação de um momento na cronologia da vida de Davi, de um homem ou de um povo de Deus como a nação de Israel, mas que o nosso posicionamento fosse de buscar lições práticas que servem para nós hoje, nesse tempo. Então vamos lá. 1 Samuel, capítulo 23, do versículo 1 até o 13, nós lemos: então disseram a Davi: eis que os filisteus estão atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras. Davi consultou o Senhor perguntando: devo ir e atacar esses filisteus? O Senhor respondeu a Davi: vá, ataque os filisteus e livre a cidade de Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: levante-se e vá até Keila, porque estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e os seus homens foram a Keila, lutaram contra os filisteus e tomaram todo o gado deles, e causaram grande matança entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Aconteceu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para junto de Davi em Keila, levou a estola sacerdotal. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Então Saul disse: Deus o entregou nas minhas mãos. Está cercado, pois entrou numa cidade de portões e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo para a batalha, para que descessem a Keila, cercassem a Davi e os seus homens. Quando Davi soube que Saul maquinava o mal contra ele, disse ao sacerdote Abiatar: traga aqui a estola sacerdotal. Então Davi orou: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Será que os moradores de Keila me entregarão nas mãos dele? Será que Saul virá mesmo, como teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, revela isso ao teu servo. E o Senhor lhe disse: ele virá. Então Davi perguntou: e será que os moradores de Keila me entregarão, juntamente com os meus servos, nas mãos de Saul? E o Senhor respondeu: entregarão. Então Davi e os seus homens, que eram 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Quando foi anunciado a Saul que Davi tinha fugido de Keila, deixou de persegui-lo. Bom, como disse anteriormente, eu quero olhar para esse episódio da vida de Davi e extrair dele para mim e para você uma lição importante para o exercício do ministério. É importante que a gente leve em consideração o contexto. Se você observa os capítulos anteriores, Davi estava fugindo de Saul, que enciumado tentava matá-lo. Obviamente, Davi tinha um problema e fugia do seu próprio problema. No capítulo anterior, o 22, Davi se refugia na caverna de Adulão. E a Bíblia diz que ali alguns homens se uniram a Davi. A princípio, cerca de 400 homens se unem a ele. Depois nós vemos que o número desses homens já havia subido aqui em Keila para 600. E a Bíblia diz que uniram-se a Davi os endividados, os amargurados de espírito, os levianos, em outras palavras, todo mundo que também estava lidando com seus próprios problemas ou até mesmo fugindo dos seus problemas, cria alguma espécie de identificação. Todo esse povo, eles criam essa identificação com Davi, e a Bíblia diz que Davi se fez chefe deles. Então, quando o capítulo 23 começa falando de Davi e os seus homens, nós precisamos entender esse cenário, esse pano de fundo. Todo mundo está com problema. A vida deles estava em risco. Agora, mesmo nesse ambiente de problemas pessoais, nós vemos que Davi recebe de Deus um comissionamento para servir o povo da cidade de Keila. E, ao receber de Deus esse comissionamento, é que nós entendemos, então, a lição que Deus queria comunicar a Davi e, como eu disse, e a cada um de nós hoje, que é o tema da minha mensagem: servindo outros, mesmo com problemas. Quando olhamos para as Escrituras, precisamos entender que nossas lutas não mudam o propósito e a vontade de Deus. A grande comissão, por exemplo, que nos foi dada,
Em Atos 1:8, vemos o Senhor, né, declarando: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Em Atos 8:1, a Bíblia nos mostra que uma grande perseguição vem contra a igreja. Isso não muda o plano e o propósito de Deus e nem o comissionamento que os discípulos tinham. E a Bíblia diz que enquanto eles fugiam da perseguição, por onde passavam, anunciavam o evangelho. Ao longo das Escrituras, nós vamos encontrar exemplos de gente que foi mobilizada pelo próprio Deus para servir outras pessoas, mesmo num contexto de problemas pessoais. Quando Davi fica sabendo que os filisteus estão querendo atacar Keila, ele, de uma forma, podemos destacar aqui, proativa, né, como líder que era, ele, inspirado diante de um problema, ele vai buscar Deus: Senhor, eu devo fazer alguma coisa a respeito? Davi tem os seus problemas, mas ele está vendo necessidade em outros e diz: de alguma forma o Senhor deseja me usar para ajudá-los. E o Senhor traz uma palavra a ele dizendo que, de fato, ele deveria ir e livrar os moradores de Keila. E Davi não tem dificuldade nem de questionar a Deus, buscando entender esse propósito, e nem de se dispor. No entanto, a palavra de Deus diz que quando Davi vai conversar com esses homens, esse novo exército que está se formando debaixo da liderança dele, aquela turma replica na hora. Isso está no verso 3. Temos medo aqui em Judá, né? Quanto mais indo a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Em outras palavras, nós já temos os nossos problemas. Agora, além dos nossos problemas pessoais, nós nos unimos a você, que está sendo caçado e perseguido por Saul. Nós já estamos com medo de ter que entrar numa guerra e você quer que a gente se voluntarie para essa guerra em específico. A resistência deles foi tamanha que o versículo 4 diz que Davi tornou a consultar ao Senhor. Eu não creio que Davi foi lá para saber se Deus tinha mudado de ideia. Talvez Davi tenha, né, simplesmente olhado e tenha dito: eu acho que eu não entendi direito o que Deus está fazendo. É melhor eu me certificar se Deus está nisso, porque eu não estou vendo nessa turma a mesma disposição ou o mesmo coração. Porque normalmente esse é um padrão de comportamento. As pessoas acreditarem que diante de problemas pessoais, elas estão meio que desincumbidas de realizar, né, o propósito de Deus que envolve servir outros. E, na verdade, eu quero trazer uma palavra ao seu coração justamente focado nesse entendimento que a palavra de Deus nos traz. Eu sei que, obviamente, há momentos ao longo da caminhada de um ministro que justificam uma parada. No entanto, nós precisamos entender que momentos de parar, eles estão muito mais na categoria de exceção do que na regra. Então, alguns exemplos de quando parar, né? Uma mensagem que me abençoa muito, ministrada pelo pastor Abe Uber, é a mensagem Duas Doenças que Destroem Líderes. Ele costuma, nessa mensagem, abordar dois extremos. De um lado, ele fala a respeito de Elias, que desanimou e parou antes da hora, desistindo do ministério, parou quando não devia. E, por outro lado, ele aborda a vida de Sansão, que mesmo em pecado, mesmo precisando parar, nunca parou a ponto de poder se consertar ou de se tratar. E a verdade é que muitas vezes líderes estão vagueando entre esses extremos. A gente percebe gente que deveria ter parado e não para. A gente percebe gente que não deveria parar e acaba desistindo. Mas a pergunta é: quando parar? Eu acredito que, se entendermos o princípio bíblico de que liderança é baseada no exemplo, então, um dos motivos para se interromper o ministério é quando existe falta de exemplo. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 27, o apóstolo Paulo diz o seguinte: eu esmurro o meu corpo, eu o reduzo à escravidão. Ele diz, para que depois de ter pregado aos outros, eu não venha a ser desqualificado. Do que é que Paulo está falando? Quando ele fala de reduzir o corpo à escravidão, esmurrá-lo, ele não está falando de algo literal, mas ele está falando a respeito de exercer domínio próprio e controle sobre a carne, subjugando ela. E, obviamente, a razão pela qual ele fazia isso é explicada por ele mesmo quando diz: para que depois de ter pregado aos outros o que se deve e o que não deve fazer, eu mesmo não venha a ser desqualificado. O que desqualifica um ministro? Vamos trabalhar a ideia de que, hipoteticamente, Paulo pudesse ter tropeçado numa dessas áreas contra as quais ele prega. Vamos falar de um tropeço, uma queda, um escândalo ministerial, só por alguns instantes, de modo hipotético, envolvendo a vida de Paulo. Quer fosse um desvio de fundos, recursos financeiros, né, um problema moral, o que quer que seja. Significa que Paulo, depois de ter tropeçado, ele perderia o conhecimento bíblico que ele tinha? Não. Então, ser desqualificado não é ter a sua habilidade comprometida.
Vamos supor que isso tivesse acontecido com Paulo. Ele perderia a experiência que, como implantador de igreja, ele desenvolveu ao longo dos anos? Não. Ele perderia a capacidade de orientar ministros mais novos por ter tropeçado, no sentido de habilidade, conhecimento e informação? Não. No entanto, porque o exemplo teria sido comprometido, ele perderia a autoridade para funcionar naquele lugar que ele ainda tinha uma capacidade natural de exercer. E nós precisamos entender que liderança é baseada no exemplo, e quando o exemplo é comprometido, isso não significa necessariamente que tudo terminou para um líder ou para um ministro. No entanto, uma pausa é necessária para que o exemplo possa ser reconstruído. E falando em exemplo, uma outra área que a palavra de Deus trata com muita clareza sobre essa importância é a questão familiar. Em primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, nos versículos 4 e 5, quando ele está falando do candidato ao episcopado, ele diz que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Quando eu percebo a família de alguns líderes e ministros em frangalhos, né, a minha vontade é simplesmente dizer: por que você está insistindo em continuar o trabalho do ministério em vez de pausar tudo para salvar a sua família? Até porque a palavra de Deus mostra que se a sua casa não estiver em ordem, você não deveria estar cuidando da igreja de Deus. Obviamente, não estamos falando que nenhum desses dois motivos significa uma desistência permanente do ministério, mas exigiriam, no mínimo, uma pausa para restauração. Agora, quando nós falamos, inclusive, de um assunto que a igreja tem deixado de lado e abandonado, que é a disciplina, as pessoas confundem a disciplina para um líder que pecou quase como se ela fosse uma espécie de punição, o que não tem o menor sentido. Porque se a pessoa se arrependeu, se Deus já a perdoou do seu pecado, por que é que nós vamos gastar tempo punindo uma pessoa que foi perdoada do pecado cometido? A ideia de disciplina na Bíblia não envolve necessariamente punição, envolve recomeço. E recomeço significa necessariamente uma pausa, para que o exemplo que foi perdido possa ser agora reconstruído. Então, há momentos onde um líder deveria parar, sim, em casos extremos como esse, que estamos falando, né, do exemplo sendo comprometido, seja por um desvio moral, uma questão familiar, é lógico que justifica. Mas não sendo elementos como esse, a pergunta, e o próximo ponto também é uma pergunta, assim como o meu primeiro ponto é uma pergunta, quando alguém deve parar, a próxima é quando deve continuar. Bom, então, em todas as outras circunstâncias, nós precisamos entender que aquilo que nos impede de servir a Deus, de nos dedicar ao ministério, é o pecado, não são os problemas. O único empecilho, né, ou é o pecado, ou uma desestrutura familiar que requer de nós um posicionamento de exemplo. Agora, não se tratando disso, nós precisamos entender que, mesmo num contexto de problemas pessoais, nós devemos avançar. Davi tinha os seus próprios problemas. Seus homens estão lembrando ele da mesma coisa. Eles também estavam com seus próprios problemas. No entanto, a despeito dos seus problemas, Deus os estava comissionando para servir outras pessoas. Em segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 3, nós temos uma declaração fantástica e eu quero chamar a sua atenção. O texto começa, eu vou ler a partir do versículo 3, é um texto um pouquinho longo, que vale a pena ser lido todo. O texto começa com a declaração de Paulo dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Olha que coisa extraordinária. Deus nos consola, Ele é o Deus de toda consolação, Ele nos consola para que nós possamos consolar os outros com a mesma consolação. Isso significa que um líder e um ministro que não enfrentou problemas, que não viveu intervenção de Deus, ele nem tem muita coisa para transbordar na vida de outros. Então, podemos entender que a premissa de enfrentar problemas não só faz parte da vida de quem vai servir outros, mas eu diria, ela é até necessária. Ela cria em nós elementos de identificação e compaixão com outros. Ela nos dá autoridade para poder servir outros. Mas vamos continuar lendo, verso 5. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo.
Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. Verso 7, a nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Eu vou repetir, sabendo que assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Então Paulo faz agora uma confissão no versículo 8, porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. E aqui eu faço uma nova pausa para chamar a sua atenção. Acima das nossas forças é a definição de Paulo. A ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Uma outra versão diz a ponto de desesperarmos da própria vida. E essa pausa que eu quero fazer aqui, antes de continuar a leitura, envolve tocar num assunto importante e essencial. Ultimamente temos ouvido muito, de forma recorrente, o assunto, de suicídio de pastores. E o que me preocupa é que muitas vezes, quando nós começamos a ser expostos de forma recorrente a algum tipo de acontecimento, é quase como se aquilo criasse uma espécie de jurisprudência, forçosamente nos levasse a aceitar algo. Então vamos analisar essa declaração. Paulo está dizendo que chegou ao ponto, a tribulação foi acima das suas forças, ele chegou ao ponto de perder a esperança, ou, como diz uma outra versão, desesperar, isso que é perder a esperança, desesperar da própria vida. No entanto, nós não podemos confundir essa declaração de Paulo com pensar em tirar a própria vida. Uma coisa é alguém que está diante de tamanho peso que perde o ânimo de viver. Outra coisa é planejar e interromper o curso da sua vida. São coisas completamente diferentes. Por que eu estou fazendo essa distinção? A Bíblia diz lá no livro de Tiago que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Em outras palavras, farinha do mesmo saco, gente parecida conosco. E a Bíblia nos mostra que esse Elias desanima de tal forma que em 1 Reis 19 ele diz o seguinte para Deus: Senhor, tira a minha vida, melhor me é morrer do que viver. Ele entra no estágio de tamanho desânimo que ele diz, desinteressei de continuar vivo. No entanto, ele não planeja tirar a sua vida. Ele chega ao ponto de dizer para Deus, se o Senhor me levar, eu ficaria feliz que o Senhor fizesse isso. No entanto, em momento algum, ele tem um posicionamento a respeito de dar cabo da sua vida. E sabe, eu quero tocar num assunto que muitas vezes as pessoas evitam. Particularmente, na minha teologia, você tem liberdade de pensar diferente se conseguir base bíblica para isso. Particularmente, na minha teologia, o suicida, de uma forma geral, está numa situação complicada. Eu sei que há casos que podemos discutir, como sanidade mental e aí por diante, mas vamos pensar só aqui em termos gerais. O apóstolo Paulo escreve e diz aos Coríntios, se alguém destruir o corpo, que é o santuário do Espírito, ele diz, Deus o destruirá. A pergunta é, o que significa Deus o destruirá? O cara já destruiu o seu próprio corpo. O que é que sobrou para Deus destruir depois, como julgamento de quem destruiu o seu próprio corpo? Na minha teologia, nenhum de nós temos direito de sair na frente de Deus, o doador da vida, e tirar a própria vida. Isso nunca foi uma solução. E nós precisamos parar de, em nome de vamos entender a pressão dos outros, tratar disso como se fosse normal. Então, eu quero trazer uma palavra, talvez você que está me assistindo nessa hora esteja debaixo de tamanha pressão, de tamanha angústia, de tamanha tribulação, que a semelhança de Paulo, ou mesmo de Elias, homens semelhantes a nós, você tenha desesperado da sua própria vida. No entanto, isso não lhe dá o direito de fazer planos de tirar a sua vida. E não só não lhe dá o direito de fazer isso, como você não deveria perder a esperança do que Deus pode fazer. Porque eu já vi gente tentar usar essa declaração de Paulo quase como se fosse o pretexto para dizer, olha, vai acontecer com todo mundo. Essa coisa de algum momento a gente desesperar da vida. É verdade, mas vamos continuar lendo. Verso 9. Paulo diz, de fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos e sim no Deus que ressuscita os mortos. Ele está falando de desesperar da vida. Ele fala de ter nele mesmo uma sentença de morte, que entender está tudo acabado, mas ao mesmo tempo ele fala que entendeu que esse tipo de episódio na nossa vida nos ajuda a confiar não em nós,
mas no Deus que ressuscita os mortos. E ao lembrar de um Deus que ressuscita até mesmo os mortos, Paulo está falando de um nível de confiança, de que não há absolutamente nada que eu e você enfrentemos, passemos, ou venhamos enfrentar ou passar um dia que Deus não possa, pelo seu poder, reverter. Olha o versículo 10, Paulo diz, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Ele não estava falando de um risco de morte, né? Simplesmente por causa de circunstâncias que passou, mas daquele desespero da vida, a ponto de desejar morrer. Ele diz que Deus não apenas o tinha livrado, ele diz, Deus nos livrou, mas ele diz, e ainda livrará, porque nós continuaremos sendo homens semelhantes a Elias, semelhantes a Paulo. Esses momentos de altos e baixos vão se repetir, mas ele está dizendo, o Deus que me livrou uma vez, vai me livrar outra vez. O Deus que me socorreu quando eu desesperei da vida, ele vai me socorrer novamente no futuro. E eu quero trazer uma palavra de ânimo e esperança no seu coração. Agora mesmo você pode ser envolvido por uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Eu repreendo toda ação, todo pensamento de morte que tem bombardeado a vida e a mente dos meus irmãos e irmãs que têm servido a Cristo e o ministério. E eu te declaro, você pode ser envolvido por uma manifestação sobrenatural do Deus de toda consolação. Nunca deixe de acreditar nisso. Paulo diz, nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar. O Deus que nos livrou continuará a nos livrar. Louvado seja Deus. E é com esse discurso de Paulo que eu quero chamar a sua atenção para o fato de que não importa o tipo de problemas pessoais que nós enfrentemos. Se isso não é uma necessidade familiar que exige uma pausa para dar atenção à família, que vale mais, que vem em primeiro lugar. Eu gosto de uma frase do grande evangelista Moody. Ele disse o seguinte, acredito que a família foi estabelecida muito antes da igreja. E o meu dever é primeiro com a minha família. Não devo negligenciar a minha família. Esse camarada levou a Cristo numa época que não tínhamos mídias como hoje. Cerca de 500 mil de pessoas, que tomaram a decisão por Cristo. Um gigante no reino de Deus, um evangelista respeitadíssimo pelos seus feitos, mas que batia o pé dizendo a família foi estabelecida antes da igreja. O meu dever é primeiro para com a minha família. Agora, não sendo honestidade como essa, não sendo honestidade de uma pausa para restauração e para manter o exemplo, eu e você não deveríamos desanimar diante de problemas. Em Gálatas, no capítulo 4, nos versículos 13 e 14, o apóstolo Paulo admite a esses irmãos, aos crentes da Galácia, ele diz, vocês sabem que a primeira vez que eu preguei o evangelho a vocês foi por causa de uma enfermidade física. Alguns sugerem que Lucas, a quem Paulo se refere como médico amado, tenha provavelmente feito algum ajuste na rota da viagem missionária para tratar de algum problema de Paulo. E ele aproveita aquele pretexto de uma parada para tratamento de uma enfermidade para que ele pudesse pregar o evangelho aos Gálatas. Aliás, esse não é o único texto bíblico que nós temos de alguém numa situação de enfermidade se permitindo ser instrumento de Deus na vida de outros. Em 2 Reis, no capítulo 13, no versículo 14, a palavra de Deus nos mostra, e eu particularmente gosto dessa declaração, que quando o rei Jeoás vai visitar o profeta Eliseu, a Bíblia diz assim, estando Eliseu enfermo, da enfermidade da qual haveria de morrer, é nesse momento que a Bíblia diz, Jeoás foi visitá-lo, e ali Eliseu, antes da sua morte, que poucos versículos depois será narrado, ele se permite ser um instrumento de Deus na vida do rei Jeoás. Os meus e os seus problemas pessoais não precisam necessariamente se transformar numa desculpa para que a gente deixe de servir aos outros. Eu sei que há momentos no ministério onde é um desafio lidar com esse tipo de questão. Eu, particularmente, fico pensando que a questão não é apenas que temos alguns problemas e ainda assim temos que encontrar forças em Deus para servir outros que também têm os seus problemas. A questão é que muitas vezes eu e você perdemos o ânimo de oferecer algo aos outros quando não estamos vendo a ação ou intervenção de Deus na nossa vida. Aliás, um episódio que me chama a atenção é quando Deus manda Abraão orar pela casa de Abimeleque. O Senhor, porque esse homem havia tomado Sara para ser sua mulher, porque Abraão tinha dito, é minha irmã, ele não sabia que estava errando. O Senhor feriu a casa de Abimeleque e as mulheres foram impedidas de dar à luz, se tornaram estéreis. E quando Deus aparece em sonho e fala com esse homem, devolve a mulher a Abraão e ele vai orar por você porque é um profeta. A Bíblia diz que quando Abraão orou pelas mulheres da casa de Abimeleque, Deus ouviu a sua voz e abriu a madre delas. Ou seja, aquelas mulheres impedidas de ter filhos foram todas curadas. Agora pensa comigo,
Abraão ainda está aguardando o cumprimento da promessa de Deus, de que Sara, sua mulher, pudesse ter filhos. O milagre ainda não aconteceu na sua casa, mas ele está sendo um instrumento de Deus para que outras mulheres recebam um milagre que ainda não aconteceu com ele. E muitas vezes, se eu e você não tivermos o cuidado de lembrar que Deus é alguém que é digno de confiança, não importa o que a gente passa, o que a gente enfrente, o que a gente pense, em momentos como esse, nossas emoções podem nos trair, a ponto de termos um sentimento de que algo injusto está acontecendo. Eu me lembro de um episódio que deve ter acontecido mais ou menos ali pelo começo de 1997. Eu tive um acidente numa mudança que estava fazendo em casa, peguei uma caixa muito grande, muito pesada, cheia de louça cerâmica, estava 1 ano e pouquinho casado, e quando eu levantei aquilo, eu tive o cuidado de flexionar as pernas, cuidar com a coluna, mas depois que eu dei os primeiros passos, eu vi que eu tinha exagerado, eu vi que eu tinha pego um peso que eu não estava suportando, mas se eu simplesmente largasse aquela caixa de qualquer forma, todas aquelas cerâmicas novas que a gente tinha ganho de presente, né, provavelmente se quebrariam. E eu, no desespero, tentar salvá-las, em vez de ter o mesmo cuidado de flexionar as pernas, como quando levantei, eu apenas curvei depressa para colocá-la no chão. E a hora que eu curvei as costas com aquele peso todo, eu ouvi o estalo que veio das minhas costas. Eu ainda não sabia o que tinha acontecido, mas eu não conseguia me levantar, a dor era enorme, e depois foi diagnosticado que eu tive uma hérnia de disco, né? E literalmente o disco foi empurrado ou espirrado para fora do lugar, começou a pressionar a musculatura, alguns nervos, pegou o meu ciático. Eu cheguei a ficar 15 dias sem conseguir levantar da cama. Aquela situação me afetou e afetou muito. Um médico, o ortopedista que me atendeu, era da nossa igreja na época, e ele falou para mim: pastor, não há nada que resolva em definitivo o seu problema. Eu lembro que ele me disse o seguinte: nem cirurgia vai resolver o seu problema. Ele diz: a menos que o senhor apareça com uma dessas histórias que o senhor conta no púlpito, de coisas que Deus fez por você, nem eu posso ajudá-lo em relação a isso. Ele diz: a primeira coisa é a gente esperar toda essa crise do ciático passar. E eu lembro que mais ou menos 1 mês depois do episódio, eu tinha uma agenda de pregação em Campinas, a cidade que me criei, e eu estava retornando do Paraná para Campinas para pregar. E eu me lembro que foi por muito pouco que eu não cancelei a agenda, eu ainda estava com muitas dores, com dificuldade de caminhar, eu literalmente arrastava a minha perna com dificuldade. E quando cheguei nessa igreja em Campinas, eu lembro que logo que fui introduzido, subi ao púlpito, eu fui caminhando com muita dificuldade, e porque eu já sabia que todo mundo percebeu o quanto eu manquei para chegar ao púlpito, eu já cheguei me explicando. Falei: gente, estou com uma hérnia de disco, uma situação assim, assim, assado, então espero que você não se incomode, mas vou pregar desse jeito. Eu debrucei para apoiar no púlpito, e fui do começo ao fim da mensagem, ali debruçado, apoiado, sem praticamente me mexer. Quando estava terminando a mensagem, o Espírito Santo me trouxe uma palavra de conhecimento. E aquilo foi muito nítido, foi muito claro, né? A instrução que veio no meu espírito é: chame à frente todas as pessoas que estão sofrendo de hérnia de disco. E ele diz: e eu vou curar todas elas. Eu nunca tive uma palavra de conhecimento como essa, um comando de Deus como esse na minha vida, nem antes e nem depois, de que todo mundo de um mesmo problema seria curado. Muitas vezes a gente vê intervenções extraordinárias de Deus, mas uma das coisas que deixa tanto quem ministra como as pessoas que recebem oração questionando é: porque o outro recebeu um milagre e eu não. E eu lembro que eu comecei a rir, estava no fim da mensagem, falei: gente, casa de ferreiro, espeto de pau. Estou eu aqui com essa dificuldade enorme, né, justamente por uma hérnia de disco, mal conseguindo andar, e Deus está me dizendo para chamar à frente as pessoas com esse tipo de problema. Então eu lembro que eu falei assim: se você, a despeito do meu problema, consegue crer no que Deus está falando, e tiver com esse problema, só quem tiver com esse problema, eu falei: sai do seu lugar e venha para frente. O auditório deveria ter umas 400 pessoas, mais ou menos, e acredito que em torno de umas 20 pessoas vieram à frente. E eu lembro que eu olhei, né, espantado, dizendo: tudo isso é hérnia de disco? E as pessoas sinalizaram que sim. Eu falei: olha, vamos fazer o seguinte, eu quero orar primeiro por quem está em crise, com dor. Por quê? A melhor forma da gente saber se Deus falou e está fazendo alguma coisa é começar por quem tem a forma de constatar se o problema desapareceu. Então, eu lembro que eu pedi: quem está com dor e em crise, vem aqui para o meu lado direito. Quem não está, fica aqui para o meu lado esquerdo. E só 3 ficaram do meu lado esquerdo. Todo o resto do grupo veio para o lado direito.
Eu lembro que ainda chequei e falei, além de ser todo mundo hérnia de disco, vocês ainda estão todo mundo com dor agora, em crise? E a turma sinalizou que sim. E eu decidi, falei, eu vou impor as mãos sobre vocês. Então, a cena, ela beirava o patético, porque eu saio do lugar que eu estou no povo para descer, né, até o povo perto de mim, e eu mal consigo andar, eu vou arrastando aquela perna com dificuldade, enquanto eu estou nesse tipo de comportamento que é evidente meu problema, eu estou dizendo a eles, o Senhor está aqui para curar as pessoas com hérnia de disco. Né? Eu me senti muito mal com toda aquela cena. Mas eu desci até onde estava, e quando eu fui impor as mãos na primeira pessoa, eu lembro que a hora que eu estendi a mão para tocá-la na altura da testa e impor as mãos, eu senti algo acontecer no meu braço. Foi como se um calorão enorme saísse aqui do meu ombro, né, e corresse pelo meu braço direito, mas numa velocidade impressionante. Né? Eu brinco que a melhor forma de explicar é que parecia um tiro de canhão correndo pelo braço. Aquilo saiu com força, com rapidez, e foi como se fosse um movimento sincronizado. A hora que eu estendi tocar a mão na pessoa, aquilo aconteceu. E quando eu toquei na testa dela, o calor correu através do meu braço, e a impressão que eu tive é que ele saiu pela minha mão. E eu vi a reação da pessoa, eu fiquei imaginando se algo tinha acontecido com ela, e perguntei o que houve. Eu lembro que essa pessoa me disse, a hora que o senhor me tocou, um calorão correu o meu corpo. E na hora, eu perguntei para ela, procurador. E ela começou a procurar, né, e emocionada, dizia, não tem mais dor, não tem mais dor. E ela dava glória a Deus, pulava. Eu virei para o segundo, estava do lado, falei, você está pronto para receber de Deus? A pessoa me disse, eu estou. Eu estendi a mão de novo, aquele tiro de canhão, aquele calor correndo no braço. E deixa eu ser honesto, nunca me aconteceu esse negócio do calor correndo no braço, nem antes e nem depois. Mas naquele dia, como se Deus estivesse dizendo, eu quero mostrar para você que eu estou fazendo algo. Eu vi de novo a reação na pessoa e falei, você sentiu o calor aí? Ela falou, não, comigo foi um frio. Né? Eu lembro que ainda brinquei, falei, bom, estava quente quando saiu daqui, não sei porque que estava frio aí, mas perguntei, cadê a dor? Pessoal, glória a Deus, pastor, não tem dor, não tem dor. E era visível assim a empolgação de quando eles constatavam que a dor tinha sumido. E aí eu fui orando pelo terceiro, pelo quarto, pelo quinto. Mas cada vez que eu impunha a mão e um era curado, gente, me dava um senso de injustiça. Porque entre um e outro, eu dizendo, Jesus está aqui para curar, né, de hérnia de disco. Lá estou eu, arrastando minha perna com muita dificuldade. Eu me lembro que no momento, mais ou menos depois de uma meia dúzia, eu não tenho certeza do número exato, mas mais ou menos pelo tanto de pessoas que eu caminhei, imagino que era em torno disso. Eu lembro que eu mesmo comecei a pensar, não é justo. Todo mundo está sendo curado e eu nesse estado. E eu lembro que por achar que seria muito chato eu botar a mão em mim mesmo, né, eu botei a mão nas minhas costas, pensando, quem sabe alguma coisa disso vem para mim. Né? E eu bem que parecia mulher grávida, quando você bota a mão de lado, estufa a barriga para frente, eu botei a mão ali e eu orei, e comigo não tinha calor, né? Não tinha tiro de canhão no braço, eu não sentia nada, a dor continuava lá, mas eu botava a mão nos outros, curado, botava a mão no outro, curado, em mim nada, no outro curado, em mim nada, no outro curado, até que eu orei com todo aquele grupo. Orei com aqueles 3 que não tinham como constatar na hora, e pedi que eles fizessem algum tipo de exame depois. E quando terminou a reunião, estava uma festa por aquelas curas, mas eu estava desanimado. Eu lembro que eu sentei num canto e falei para Deus, por que eu não recebi? Por que eu não fui curado? Sabe, a questão não é só servir outros no meio dos seus próprios problemas. É muitas vezes lidar com a emoção de por que aquilo que Deus fez através de mim para o outro não está funcionando para mim mesmo, né? Em prol de mim mesmo, em meu próprio benefício. Eu lembro que naquela hora, enquanto indagava isso, o Espírito Santo falou no meu coração. E ele disse, o propósito dos dons do Espírito são para que você sirva os outros, não são para benefício pessoal. Né? Você não vai impor as mãos sobre você mesmo e começar a profetizar para si mesmo, dizendo assim, diz o Senhor para mim mesmo. Né? Deus me disse, o propósito dos dons é servir os outros. E ele disse, a razão pela qual você fluiu nos dons de cura foi para servir os seus irmãos. Falei, e eu vou ter que ficar esperando, então, alguém aparecer com dom de cura e me servir? E o Espírito Santo falou, ou isso, ou você aprende a exercer a sua própria fé. Eu já era um pregador de fé, mas muitas vezes a gente não tem um posicionamento firme. Naquele dia, envergonhado pela resposta que eu vi, eu decidi lutar para entrar nesse lugar de fé, para conseguir exercitá-la. E quero te dizer, não foi nem tão simples, nem tão rápido quanto eu achava. Levou mais ou menos em torno de uns 6 meses. Eu orava todo dia, confessava a palavra de Deus todo dia. Um dia aquela hérnia desapareceu. Mas eu lembro do sentimento de injustiça naquele momento e eu ter que parar e processar. Deus não é injusto, sabe? Muitas vezes no ministério nós temos vivido isso.
E eu olho para as Escrituras, está ali o tempo todo gente que enfrentou circunstâncias difíceis e serviu outros mesmo com problemas. Em Atos 16, nós lemos a história de Paulo e Silas, que por pregar o evangelho são presos em Filipos, são açoitados, estão com os pés pendurados no tronco, ninguém tratou as feridas deles. A maioria de nós estaria ameaçando Deus, que vai abandonar o ministério, que vai desistir de tudo. A Bíblia diz, perto da meia-noite, esses dois oravam e cantavam louvores. Então, há algo que eu e você precisamos aprender. Deus nunca, em lugar nenhum da Bíblia, diz que porque nós nos dispusemos a servir as outras pessoas, aceitando o chamado dele, ele não diz que eu e você estaríamos isentos de problemas pessoais. Agora, a boa notícia é que eles também não são fruto de você estar no ministério. As pessoas vão ter problemas servindo a Deus ou não. E o fato é que eu e você, mesmo servindo a Deus, não estamos isentos de problemas, mas algo que eu e você podemos saber é que Deus pode agir nas nossas vidas, assim como nos usa para agir na vida de outros. E não podemos perder a esperança e não podemos desanimar. Eu gosto de dizer que o ministério requer firmeza. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 58, o apóstolo Paulo faz uma afirmação impressionante que eu, ao longo dos anos, tenho usado muito, né, para os líderes que formamos, que levantamos no ministério. Paulo diz, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Normalmente, eu pegava a última parte, sempre abundantes na obra do Senhor. Gente, vamos ser orientados para resultado, vamos nos dedicar, né? O nosso trabalho no Senhor não é vão, né? Isso aqui é um assunto que eu vou falar daqui a pouco, o galardão, a certeza de recompensa que temos. Mas o que durante muito tempo eu não percebi é que antes de falar sobre a gente ser abundante na obra do Senhor e de que no Senhor o nosso trabalho não é vão, a Bíblia diz, sejam firmes, sejam inabaláveis. Em outras palavras, é como se Deus estivesse falando o seguinte, antes de você entender que tem que manter o ritmo, a produtividade, entenda que o ministério vai requerer de você firmeza. Você tem que se posicionar para ser inabalável, porque se não houver essa postura, talvez os problemas que nós vamos enfrentando ao longo do caminho nos chacoalhem, nos abalem. Em Gálatas, no capítulo 6 e no versículo 10, a palavra de Deus responde uma pergunta que eu já ouvi muita gente fazer, às vezes não com essas palavras, não tão intencional, mas a pergunta é, fazer o bem cansa? Normalmente eu gosto de dizer, pergunte a uma dona de casa, pergunte a uma mãe e esposa dedicadas, fazer o bem cansa, e você vai descobrir, mesmo ouvindo da boca dessa heroína, que cansa. Em Gálatas 6,10, a Bíblia diz, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Esse versículo 10 fala de fazer a todos, mas olha o versículo anterior e aí você entende o contexto. A Bíblia diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Então, quando a gente lê declarações como essa, enquanto tiver oportunidade, faça o bem a todos, nós precisamos entender que essa decisão de a cada oportunidade repetir a disposição de servir, de fazer o bem, não é algo que eu e você vamos fazer só de forma espontânea, automática. Requer de nós uma decisão de perseverar, uma decisão de não cansar de fazer o bem, de não desanimar. Mas, se esse ainda fosse o único desafio do ministro, eu digo que ainda que seja um desafio, seria até relativamente mais fácil. O problema, diria alguns, é que nós não apenas somos enviados por Deus para servir outras pessoas num contexto de problemas pessoais, mas nós ainda teremos que lidar com outro fator. Davi não apenas é enviado por Deus para libertar os moradores de Keila no meio dos seus problemas. Depois de libertá-los, depois de se tornar o que nós podemos classificar aqui de o herói da cidade, a Bíblia diz que chega uma notícia a Davi. Né? Davi ainda está em contato com muita gente. A palavra de Deus, né, nos mostra que Abiatar, o sacerdote, por exemplo, desce ao encontro de Davi. Né? Saul tinha mandado matar Aimeleque e todos os sacerdotes de Nob. Abiatar foi o único sobrevivente que desceu com a estola sacerdotal. Ele está em contato, ele está recebendo notícias. E quando chega a Davi a notícia de que Saul está intencionando não só o mal contra ele, mas contra toda a cidade, Davi vai consultar o Senhor. E as perguntas que Davi faz ao Senhor, é interessante a gente, né, prestar atenção. Olha a oração de Davi no verso 11. Ele diz assim, será que Saul virá mesmo, como teu servo ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, revela isso ao teu servo.
E a Bíblia diz assim, o Senhor lhe disse, ele virá. Né? Eu tomo a liberdade de parafrasear isso numa linguagem mais atual, né? E dizer que Deus falou para Davi algo mais ou menos assim, pior que está vindo. No versículo 12, nós lemos, então Davi perguntou, e será que os moradores de Keila me entregarão juntamente com os meus servos nas mãos de Saul? E o Senhor respondeu, entregarão. Ou, parafraseando a linguagem mais nossa, pior que sim, Davi. Você consegue imaginar o tipo de sentimento nessa hora? Davi pensa, eu coloquei minha vida em risco para salvar esse povo. Os filisteus já teriam exterminado eles e as cidades. Eu vim aqui para defendê-los. Eu sou o herói desse povo. Agora, diante de uma nova ameaça, eles vão esquecer o que eu fiz e me entregar de bandeja na mão de Saul. E Deus está dizendo, Sabe, muita gente que conseguiu ser firme, servindo outros no meio de problemas pessoais, às vezes não consegue continuar firme em momentos como esse. Eu já vi muitos pastores, né, às vezes as suas esposas, filhos, gente, né, que se permitiu ser ferido no meio do ministério reclamando e dizendo o ministério é ingrato. E um dia que eu vi isso numa pessoa, eu falei, nunca mais se atreva a repetir essa frase de novo. Eu falei, o ministério não é ingrato. As pessoas talvez sejam, não o tempo todo, não toda hora, não todo mundo, mas as pessoas talvez sejam. Mas o ministério não te foi conferido pelas pessoas. Se a gente parar para pensar, gente, os moradores de Keila nunca pediram nenhum favor para Davi. Eles não foram bater na porta de Davi e suplicar que ele fosse o herói e o livrador deles. Quem mandou Davi para livrá-los foi Deus. Quem confiou a missão a Davi foi Deus. Agora, se não houvesse nenhum tipo de gratidão, então a gente poderia dizer que tanto o ministério como Deus são ingratos e injustos, mas isso não é verdade. Hebreus 6,10 diz, Deus não é injusto para esquecer o trabalho, as obras de vocês, o amor que vocês demonstraram para com todos os santos. Então, faça a separação. Quem nos confiou o ministério? Foi Deus. Nós não podemos esperar das pessoas uma recompensa que Ele é que prometeu nos dar. E muitas vezes, porque líderes não conseguem fazer essa equação simples, né, no âmbito emocional, não conseguem separar, eles se deixam ferir e machucar a ponto de desistir do ministério. Muitas vezes, esse nível de emoção machucada pela falta de resposta dos outros nos faz esquecer que quem tem gratidão para nos oferecer é o próprio Deus que nos chamou. Mas Davi, ele não fica choramingando. Versículo 3 diz, Davi e os seus homens, que eram 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Eles não tinham nenhum plano B. Mas Davi processa aquilo e diz, Satã vai me entregar? Vai. É como se ele dissesse, bom, foi o Senhor que me mandou aqui, fiz o que tinha que ser feito. Se eu ficar aqui, vai ser ruim para eles, não só ruim para mim. Fui. E Davi simplesmente vira a página e segue adiante. Então, deixa eu te dizer algo. Em Apocalipse 22, o Senhor Jesus diz, eis que cedo vem, e comigo está a minha recompensa, para dar a cada um segundo as suas obras. Observe Jesus dizendo, comigo está a minha recompensa. Em outras palavras, ele está dizendo, não fui eu que te chamei, então sou eu que te recompenso. Eu tenho dito para as pessoas, pare de reclamar do ministério. Me dói o coração quando eu vejo pastores e líderes reclamando do ministério. Parece que alguns têm uma crença assim tão equivocada, né, que eles não verbalizam isso dessa forma, mas eles agem de uma maneira quase como quem diz, eu acho que um dia Deus estava desocupado, sem ter o que fazer, entediado, começou a olhar para a terra, pensando a vida de quem eu posso azarar. Aí ele me viu e disse, vamos botar no ministério para acabar com a vida desse pobre coitado. Isso não é um ministério. O livro de Hebreus diz, ninguém toma para si essa honra, a não ser aquele que é chamado por Deus. O ministério é uma honra que Deus te conferiu. Agora, se as pessoas não conseguem reconhecer aquilo que você foi usado por Deus para fazer, não se preocupe tanto com elas, porque quem vai reconhecer foi aquele que te comissionou. Ele não é injusto e nós nunca podemos perder isso de vista. É lógico que eu não estou dizendo que nunca haverá gratidão das pessoas no ministério. Não vamos confundir isso. Em Atos 16, o mesmo Paulo que está lá, açoitado, preso em Filipos, e depois prega a palavra de Deus na casa do carcereiro. O carcereiro que poderia ter feito isso antes, não sabemos por que razão não fez. Agora vai tratar das feridas de Paulo. Serve comida para eles. Em Atos 28, quando Paulo naufraga na ilha de Malta, com todos aqueles presos que tripulavam um navio que ia para Roma, a palavra de Deus nos mostra que depois de um avivamento de cura na ilha, aquele povo tratou deles muito bem e colocou provisões no navio para a próxima
viagem. Nós não podemos dizer que nunca haverá gratidão ou recompensa, mas a verdade é que a gente não precisa viver em função da gratidão dos outros. O importante é saber que um dia haverá prestação de contas e que o Senhor que nos chamou, o Senhor que nos comissionou, um dia vai nos recompensar. E sabe, servir a outros mesmo com problemas é algo que nós precisamos entender que é um ato de fidelidade a Deus. Não é algo que a gente faz para Deus só se as circunstâncias estiverem favoráveis. Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. No momento da provisão, no momento da escassez, ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Enfrentar situações difíceis não é algo que nós fazemos só por autodeterminação. Há uma graça do Deus de toda consolação que fortalece a minha e a sua vida, a ponto de podermos atropelar os nossos problemas pessoais, dizendo, Senhor, estou fazendo isso para você. Mas quer saber de uma coisa? A recompensa de Deus ela não é necessariamente algo só para a eternidade. A Bíblia diz em Jó 42:10 que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro dele. Muitas vezes, no meio de problemas pessoais, desprezando, ignorando a ingratidão de outros, né, e confiando no Senhor, eu tenho visto gente viver as intervenções de Deus para as suas próprias necessidades. Mas o ponto não é nem se essa intervenção vem de forma imediata ou não. É saber que eu e você podemos confiar que o Deus que nos comissionou é Ele que vai nos honrar. Então, meu apelo ao seu coração, não se deixe abater. Talvez você esteja enfrentando problemas que têm gerado desânimo a ponto de você dizer, eu não tenho mais força de continuar no ministério. Meu apelo ao seu coração, não desista, não desista, não pare. Talvez você esteja vivendo essa crise da ingratidão. Depois de me doar tanto, parece tão pronto para me entregar de bandeja. E nesse momento você precisa lembrar-se que a comissão não veio das pessoas que estão tentando te entregar de bandeja. Ela veio do Senhor Jesus. É para Ele que um dia eu e você responderemos. Deixa eu te dizer, eu vivo em função de uma frase. É o dia que eu vou estar diante do Senhor Jesus e ouvir da boca, dos lábios do meu próprio Senhor, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, no momento em que eu e você ouvimos isso dos lábios do nosso Senhor, não importa se nós enfrentamos dificuldade ao longo do caminho, não importa se as pessoas não agradeceram tanto que talvez, como humanos e carnais que somos, nós gostaríamos que fizesse. Naquele momento, quando o próprio Senhor manifestar a alegria e o contentamento dele conosco, quando recebemos das mãos dele a recompensa, eu tenho certeza que nós vamos ter vontade de virar para trás, não só dizer, talvez nós vamos ter vontade de gritar, valeu a pena, valeu a pena. Então eu quero trazer essa palavra ao seu coração, não desista. Não pare. Se for necessário uma pausa estratégica, temporária, para se restaurar, né, para recompor e restaurar a família, então faça isso sem demora, mas não desanime a ponto de desistir permanentemente do ministério. Aquilo que Deus fará em você e através de você será grandioso o suficiente, será memorável a ponto de você dizer, ainda bem que eu não me permiti desanimar. Eu quero terminar orando por você. Meu Deus, eu sei que nessa hora há pessoas que estão ouvindo apenas de um cenário que não conhecem e não estão tão familiarizados na prática, mas que certamente um dia terão que enfrentá-lo. Mas há outros, Senhor, que já passaram por isso tantas vezes a ponto de se sentirem verdadeiros expertos no assunto. Aqueles que talvez nesse momento, enquanto assistem a palavra, estão enfrentando esse nível de batalha. E eu oro que nessa hora, o socorro do teu Espírito Santo, o auxílio do alto, o consolo do Deus de toda consolação se manifeste. Que aquela centelha de fé seja acesa no coração de cada um e que a resposta dos céus venha de encontro a cada um deles. Eu oro por um sopro de vida. Eu oro não apenas por ânimo na dimensão, Deus, meramente humana ou emocional. Eu oro que o Senhor, de fato, traga encorajamento sobrenatural, renovação das forças, para que meus irmãos sigam servindo ao Senhor. Aqueles que precisam de uma pausa temporária. Nós oramos, ó Deus, que possa haver conserto nas suas vidas ou nas suas famílias. Nós oramos que possa haver arrependimento, alinhamento. E nós oramos que depois desse processo, a graça do Senhor siga se manifestando e podendo usá-los de uma forma única e especial. Mas que no coração de cada um se mantenha acesa a disposição de seguir dizendo, como no primeiro dia, eis-me aqui,
envia-me a mim. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém.